Bom dia, meus queridos, bem-vindos a mais uma live das nossas quintas-feiras às 7h30 da manhã. E hoje, meus queridos, sobre o que nós iremos falar, né? Nós iremos falar sobre produtividade, como ser mais produtivo. E aí, pessoal, eu não estou falando para vocês em termos de, no período de pandemia, no período de quarentena, não. Eu estou falando para vocês sobre produtividade na vida, durante nossa rotina, ou seja, todos os dias, o que nós conseguimos fazer dentro da nossa rotina do dia a dia para sermos produtivos, certo? E para isso, como de costume, eu vou chamar aqui, daqui a pouquinho, o meu amigo, irmão, sócio e também cliente aqui do Reino do Marketing, Diogo Passos, que tem o seu canal Diogo Passos a Mercado lá no YouTube e também tem o seu perfil aqui no Instagram, Diogo Passos Oficial. Então, também dê essa moral para eles, né? Então, quem tiver aqui ou quem assistir, por favor, conhece lá o trabalho do Diogo, que é um trabalho sensacional na área de investimentos. Então, todos que tiverem, inclusive, a sede de saber como investir melhor o seu capital, cuidar do seu capital, cuidar e proteger o seu dinheiro diante dessa questão toda de especulação em bolsa, então conhece o trabalho lá do Diogo e eu acho que daqui a pouco, quando ele chegar, ele vai poder falar bem melhor para vocês sobre esse projeto que ele está tocando hoje em dia. E, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre produtividade, como ser mais produtivo, como criar as suas rotinas de ativação diária, todos os dias, e quais são os hacks, quais são aquelas dicas que a gente vai falar para vocês, como sempre prezando pela questão da experiência, ou seja, tanto da nossa experiência como pessoa, como empresário e como a gente diligencia essa rotina para ser cada vez mais produtivo durante a nossa jornada de vida. Beleza? Então, eu vou chamar Diogo para que a gente comece esse bate-papo. E, para quem ainda não conhece, eu queria até pedir, pessoal, que vocês, se quiserem mandar perguntas, eu vou silenciar o bate-papo. E vocês mandam as perguntas aqui nessa caixinha de interrogação que tem aqui embaixo. Ó. Você coloca a pergunta e eu vou estar atento aqui durante a live para poder responder para vocês, certo? E também pode ser perguntas que, caso a gente não consiga responder, ou caso não esteja dentro do que a gente vai falar aqui, eu trago para vocês as respostas lá nos stories durante o dia que a gente passar aqui hoje. Beleza? Então, outra coisa que eu queria pedir para vocês, todos que chegarem, se vocês puderem mandar esse aviãozinho aí para poder chamar os amigos, que tiverem vontade de aprender mais sobre produtividade. E também estralar esse coraçãozinho aqui para que o algoritmo do Instagram, ele entende que quanto mais coraçãozinho sobe na tela, mais pessoas ele vai buscar para poder assistir essa live, certo? Então eu espero muito que vocês gostem do que vamos falar hoje aqui. Um abraço e vamos nessa. Vou visualizar aqui e... Deixa eu aceitar aqui, Diogo. Bom dia. Fala, queridão. Como é que você tá, guerreiro? Bom dia para Tu- você. Tudo em ordem? Por aqui Tudo tudo certo. certo. Então, hoje a gente vai falar sobre produtividade. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente coloca dentro da nossa rotina para ser mais produtivo, para conseguir entregar o que a gente precisa durante o nosso dia, como é que a gente organiza a nossa vida, nossas tarefas, para que a gente consiga fazer todo o escopo de atividades que a gente tem para fazer durante o dia. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, alto e claro. Que Tá me bom, ouvindo bem aí? que bom. Estou te ouvindo bem também. Então vamos lá, Vamos falar sobre produtividade. Diogo, qual é a sua rotina de ativação? O que você tem para falar sobre rotina de ativação? Como você começa o seu dia? Olha, essa é uma coisa muito interessante, né? A gente, antes de responder efetivamente a sua pergunta, fazer algumas considerações. Muitas vezes as pessoas acreditam que é produtivo
quem faz muitas coisas, né? Quem faz mais coisas, ou maior quantidade de coisas. E, na verdade, a gente sempre tem que entender que existe se ocupar e produzir. E a gente precisa entender a diferença entre se ocupar e produzir. E, para mim, a resposta está, de fato, na gestão e gerenciamento da rotina, né? Eu, recentemente, comecei a mudar a minha rotina. Eu estou lendo um livro chamado O Milagre da Manhã, onde ele propõe algumas coisas como salvadores de vida. Ele faz uma reflexão legal sobre os hábitos dos milionários e por quê e o que muda, né? E aqui ele vai entrar numa parte mais filosófica entre desejar e escolher, que eu acho que não cabe muito aqui, mas ele fala muito dessa rotina, né? Ele fala muito da gente gerenciar os nossos entregáveis, da gente entender e acompanhar ali na risca qual é o nosso planejamento, né? Porque escolher é planejar e agir, né? Querer, planejar e agir. E você sabe, seu irmão aqui é azul, o que significa Totalmente. o que significa que para fazer eu preciso planejar e eu não faço nada em absoluto que não tenha sido planejado, a não ser, claro, que tenha uma criticidade muito alta ou um impacto muito negativo ali Que te rendeu, durante o inclusive, o dia. apelido de Cronos. Lembra? Quando a gente Eu lembro. planejava, você era Cronos. Ou seja, aquela pessoa que sem planejamento não consegue nem levantar da cama. É que antes de dormir, tá lá, pessoal, o que a gente vai fazer amanhã? Tem que ter o cronograma, a gente vai para tal lugar, tal hora e tal. Velho, deixa acontecer. Não, não pode ser assim. A gente chamava de Cronos. Essa última viagem que a gente fez foi muito legal, velho. Foi muito legal mesmo. Todas foram boas, né? Mas essa Com foi muito certeza, boa mesmo. com certeza. Então, Eu assim, acho que você falou uma coisa, eu acho que você falou uma coisa super interessante, né? Eu, inclusive, vou fazer esse adendo, né? De que a gente vai falar sobre as verdades da produtividade, né? E uma delas foi a que você disse. Se ocupar não é produzir, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, conforme você falou, e eu acho que você pode até ter algum caso lá dentro de sua empresa, onde a RGC investe, né? Que eu tô falando. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas chegam no final do dia com uma sensação de que trabalhou demais, mas quando ela olha para os entregáveis, ela percebe que não fez absolutamente nada, que ela não entregou nada do que ela deveria ter realmente entregue. Porque assim, como você disse, se ocupar não é produzir, porque muitas vezes a gente se ocupa de coisas que não vão levar a gente para a nossa meta. A gente se ocupa de coisas que não vão levar a gente para o objetivo que a gente deseja. E quando a gente não está se ocupando dessas coisas, quando a gente olha a retrospectiva do dia que a gente fez, a gente vai dizer assim: nossa, eu não fiz nada que me levou para o meu objetivo. Ou seja, você apenas se ocupou, você apenas passou o seu tempo e muitas vezes fez até atividades, mas que não foram impactantes para você. E aí, durante essa live, eu vou falar sobre matriz de esforço e impacto, como é que ela funciona. Então, para quem não conhece, vai ser uma boa ferramenta para que vocês conheçam e comecem a utilizar, na verdade, na vida de vocês. Então, Diogo, você tem algum caso onde as pessoas ou alguém poderia estar ali se ocupando em vez de produzir? Você detectou isso no time? vamos lá. Lá no escritório, quando a gente fala de assessoria de investimento, né? A gente tem que lembrar que somos empresários, a gente não é funcionário. E o pessoal que eu trago para o time, eles são associados, então eles também não são funcionários. Então não tem ali um vínculo empregatício, um vínculo trabalhista formal. Perfeito. E aí, olha que legal. E aí, como é que funciona? A gente vai lá, bota o assessor para dentro, ele precisa estar certificado, ele precisa entender e estar alinhado ali com um pouco da nossa filosofia de investimento, a nossa cultura organizacional, como é que a gente encara o mercado. E aí a gente desenha onde ele quer chegar, onde é que eu preciso que ele chegue, e a gente começa a fazer um negócio muito legal chamado desdobramento de meta. Aí a gente começa a desdobrar a meta dele, tanto para atingir os gatilhos de bonificação e crescimento da RGC, quanto os pessoais. Muitas vezes o cara chega lá e fala, eu quero ter 100 milhões de carteira, eu quero ter 500 milhões de carteira. Eu falo, pô, excelente, vamos trabalhar, vamos ver de onde é que a gente faz isso. E a gente faz um desdobramento de rotina, irmão, só para você ter uma ideia, até
o nível diário. Quantas ligações precisa fazer, quantas reuniões precisa fazer, quantas ligações e reuniões você precisa fazer com quem você já captou, com sua base, com seus clientes. Mas sempre levando em E consideração um tempo ótimo, vocês consideram isso? Um não, a tempo gente. Então, adequado ou é realmente quantidade? não é uma questão de. É porque assim, vamos lá. É um pouco dos dois. É um pouco dos dois. O que é que a gente faz? Todo desdobramento de meta ele é feito pautado na estatística do associado. Aí você fala, pô, Diogo, mas o cara acabou de chegar, não tem estatística. Aí ele vai usar a média da rede. E ali a gente vai fazer 100 eventos com ele. E depois de 100 eventos, a gente vai começar a usar a estatística dele. Por exemplo, imagine que para eu ser recebido por um empresário, por um investidor, eu preciso fazer 5 ligações. Ou seja, a cada 5 ligações eu consigo agendar uma reunião. Perfeito. Se o associado, se o assessor B precisa de 30 ligações, na hora de eu fazer o desdobramento de metas dele, vai ser diferente do que da minha estatística. E Perfeito. aqui que é o legal. Aqui que é o legal de produtividade. Olha que hack legal. Quanto mais eficiente, quanto melhor você faz, menos esforço você vai precisar para converter. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso de algumas formas simples. Primeiro, alinhando o discurso. A gente tem um script de ligação, a gente tem um script de reunião, isso tudo base, sabe, irmão? É normal que Quando a você gente tenha. fala, É normal que você tenha. a gente tem um modelo de avaliações e uma coisa que eu não vejo as pessoas fazerem é a autocrítica. A gente, depois de toda semana, a gente tem uma reunião só para discutir as negativas, os pontos de inflexão, tipo, o que é que eu não consegui entregar, o que é que eu não consegui fazer, quais foram os argumentos que eu não consegui vencer, As porque aí o que é que eu objeções. faço? Eu pego a Perfeito. minha expertise e transfiro para o time. Aí Perfeito. eu tava com um assessor, dois assessores começaram, eu dei essa volta toda só para contar esse caso, né? Dois assessores entraram na mesma época, tiveram o mesmo treinamento, tiveram o mesmo líder, que foi eu, e eu passei o mesmo treinamento para os dois. E depois de 6 meses, um tava com 20 milhões de custódia e o outro tava com 5. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, a gente aqui Fica tem um uma quarto, né? política. Oi? Um quarto. Um quarto da É. custódia. E aí eu fui conversar com ele. Aí falei, olha, a gente tem uma política aqui, eu quero entender quais são as dificuldades, por que que você tá com esse resultado tão baixo e tal. E aí, resultado, ele começou a falar que o mercado estava difícil, que estava saturado, que isso e que aquilo, e começou a arranjar um caminhão de desculpa. E eu falei, olha, fulano começou no mesmo dia que você e tá aqui com 20 milhões, você tá com 5, tá muito díspare. Aí ele, não, mas é porque aquilo. Eu falei, olha, esse fulano que entrou, ele também tem filho, ele tem outro trabalho também, ele tem. E comecei a ir matando todas as objeções dele, todas as desculpas, né? Até Aham. porque a gente vive falando, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, né? Perfeito. Por que, E que o cara você vai ser dá. bom? Ele vai arrumar uma desculpa boa, Perfeito. Já fala né? assim, ou você dá uma desculpa ou você faz o que tem que ser feito. Né? Aí tem gente que prefere a desculpa. E aí, resultado, quando eu fui a fazer uma auditoria de o que ele fazia durante o dia, eu descobri que esse cara, ele passava o dia inteiro na frente do computador, operando a conta dele, fazendo operações lá de trade, de swing trade. Pô, nada contra o cara que quer fazer operações de curto prazo em bolsa, não tem nada, pô, eu incentivo, acho que faz sentido. Mas na hora do trabalho, É, estranho, né? aí, No mínimo. na hora do trabalho, aí eu falei para ele e falei assim: olha quantas operações você fez aqui só nos últimos meses. Vamos dizer aqui que você gastou 10 segundos para tomar cada decisão dessa. Aí fiz a quantidade de horas que ele perdeu no mês anterior fazendo isso. Aí eu É, falei, pô, engraçado. e Na hora que eu fora olhei que e fiz a auditoria do seu par, esse tempo aqui ele estava ligando para fazer reunião e fazendo reunião. E fora que ainda tem toda aquela questão que a gente falou na live passada, né? Quem não assistiu, está disponível lá no Reino do Marketing, no YouTube. Mas a gente falou sobre a questão de você decidir ao longo do dia, né? O quanto essas decisões sucessivas ao longo do dia, elas geram em você, na verdade, uma fadiga mental,
né? Então, assim, toda vez que ele estava ali decidindo em relação a alguma coisa do trabalho de bolsa dele, ele estava deixando de talvez criar estratégias e argumentos na cabeça dele para chegar ao seu prospect, né, para tornar um lead e até mesmo um cliente lá no futuro. Então, assim, você falou um negócio muito bacana, né? Eu acho que Eu isso diria faz até tudo. que é pior do que isso, porque assim, ele não precisa desenvolver estratégias. Tá pronta. É só executar. Uhum. É só executar. É como a gente fala, como eu sempre falo para você, né? E a gente aprendeu lá na faculdade. Existe o estratégico, o tático e o operacional. Toda empresa pensa dessas três formas. A gente precisa, não existe uma melhor do que a outra. A gente precisa da trindade. A gente precisa desses três pensamentos. E lá, a empresa, o nosso negócio, a gente contratou a Falcone, a gente estruturou as rotinas, a gente tem um suporte gigante da XP que teve a Falcone lá dentro. E eu já estou falando da Falcone aqui porque você falou de matriz esforço impacto, eu sei que você vai dar o crédito, é claro que a gente sempre dá o Certo. crédito, ainda mais para quem é bom, na verdade, para quem é excepcional, né? Para quem é excelente. Professor, o professor é excelente. E Com aí, certeza. e a gente fez o nosso dever de casa de estruturar a rotina, de estruturar o processo. Basicamente, o que a pessoa precisa fazer é pôr em prática, é botar a mão na massa, é Perfeito. arregaçar a manga e fazer. Toda vez que que eu estava em São Paulo, nas reuniões de líderes lá dos outros escritórios, o pessoal perguntava: e aí, vocês captam quanto lá mês? Aí eu, a gente capta X. Aí o cara, pô, o sapato deve estar fininho, né? A sola de sapato deve estar gasta e tal. E é verdade, e é verdade. O pessoal que mais se esforça, que mais põe em prática, que mais converte, que é mais produtivo é quem planejou ontem. Quem Com planejou certeza. ontem, quem não deixou para tomar a decisão hoje. Com certeza. Isso, inclusive, Diogo, era uma das coisas que eu ia falar, né? O fato, eu estava falando de rotina de ativação. Ou seja, o que é a rotina de ativação? É o que você prepara, na verdade, para o início do seu dia. Como é que você começa o seu dia? E aí eu acho que dentro dessa rotina de ativação você tem que ter essas 5 principais entregas. Ou seja, você não pode ir bobinho, né? Você não pode ir bobo lá para o seu dia. Você já tem que chegar sabendo mais ou menos quais são os seus principais entregáveis. O que hoje eu tenho que fazer? É X, Y, Z, né? E mais 2 letras lá. São 5 coisas que você tem que elencar para que você faça o que tem que ser feito. E que se você cumprir aquelas 5 coisas, aquelas 5 metas, você com certeza vai ter ali uma sensação de que você foi produtivo, né? Então, assim, se você não for bobo para o seu dia, você com certeza vai conseguir atingir coisas que você nem imagina. Então, uma das coisas que você falou é essa. Dentro da rotina de ativação, você precisa ter as suas 5 metas diárias. Vocês trabalham com isso lá? A gente trabalha muito forte. A gente tem dietas, ó, a gente tem metas diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O grande ponto, Guto, é que assim, eu falei que eu era azul para puxar o gancho do planejamento, né? As Aham. pessoas, eu sinto assim que as pessoas estão no automático, sabe? É acordar, levantar, ir para o trabalho, voltar do trabalho, descansar, Eu diria dormir. mais. Acordar, pegar o celular, olhar o celular, entrar nas redes sociais. Eu acho que, assim, uma das coisas que são temerárias, que a gente precisa, inclusive, dizer aqui, né, é que, assim, dentro da sua rotina de ativação, você precisa, de qualquer forma, tirar o celular dela. Então, por exemplo, durante aquelas meia horinha que você passa ali se ativando, fazendo exercício, tomando um banho, meditando, ou qualquer coisa que você faça para começar o seu dia, minimamente você tem que esquecer que o celular existe. Porque uma vez que você É, pega, você começa a entrar num turbilhão de coisas, várias coisas que começam a chegar para você, entregas, conversas, coisas que você lembra do outro dia e que não devem estar nessa rotina de ativação, porque ali você já começa a se perder, né? é muito difícil mesmo. É muito difícil. Eu nem ia entrar nessa parte mais polêmica para não criar Sozinho. resistência, né? É porque o É. pessoal cria resistência, não tem jeito. É igual você falar assim pro gordinho, falar assim, cara, você tem que parar de comer. Cara, o cara é gordo porque o cara come, tá ligado? Não tem isso, velho. É impossível. É balança positiva calórica ou problema na tireoide aí hormonal. Mas tirando problemas hormonais, o cara que é gordinho, eu falo porque eu sou gordinho, entendeu? A gente come, velho. A gente come. E aí o cara fala assim: ah, você tem que parar de comer.
geram a resistência, entendeu? Com Então, o certeza. grande ponto é pensar no planejamento. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu tenho para entregar? Por que, que eu tenho que entregar isso? Eu vou dar um exemplo. O pai de Carolzinha, Carolzinha, minha namorada, ele tem uma fazenda. E na fazenda, irmão, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar na fazenda. Ainda não. A fazenda é o lugar onde tudo de ruim acontece. Por que tudo Nossa. de ruim acontece? Porque na zona rural é tudo mais difícil. É difícil ter sinal de celular, é difícil ter sinal de satélite, é difícil transportar, tudo é longe, Logística. precisa. Então é muito difícil, é tudo muito complicado. E aí a gente tem lá o planejamento da fazenda, passa, aí chega, acorda de manhã, aí vai ver. Aí foi animal estourou a cerca, bomba de água que parou, trator que furou a roda ou que quebrou alguma coisa, ou carro que enguiçou o motor e lá, olha as consequências. Se estourou a cerca, os meus animais podem fugir. Se pode fugir, eu posso perder todos os meus animais. Os que têm fazenda do outro lado, os meus animais podem causar um prejuízo ao fazendeiro do lado. Então, eu ainda posso ser que, além de perder o meu animal, eu tenha que indenizar. Então, a lógica de criticidade é muito, muito difícil. E eu estou te dizendo, porque eu tentei fazer esse mapeamento para ensinar o pessoal lá, e é muito difícil. Ah, acabou a bomba, quebrou a bomba de água. Se eu não bombeio água, os meus animais não bebem, não ganham peso, não tem irrigação, eu perco a plantação. Então, tipo, é muito no detalhe para você começar a dissociar o que é Fator crítico do que é crítico de mais sucesso ou não. crítico. Isso. Entendeu? Não, a lógica começa a ficar difícil. Imagine, imagine, eu estou dizendo que quem fez o desdobramento lá, quem fez o mapeamento fui eu, e eu tive uma dificuldade horrorosa de fazer um ranking de criticidade para nortear a tomada de decisão do pessoal lá. Porque aí chega no final do dia, a gente resolveu o trator, a gente resolveu bomba, a gente resolveu a máquina que estava parada, eu falo assim, e a gente plantou o quê? A gente roçou qual área, a gente ajustou qual cerca. E a gente começa a medir os entregáveis e não tem entregáveis. É Perfeito. sempre o que ocorrer no dia e então é o dia inteiro apagando incêndio. Perfeito. E Agora, aí, na então, nossa rotina, que é fácil, por exemplo, você é pai de sim, Duda e da nossa princesa Sofia. Aí sim. você tem o seu planejamento. Neném chorou, velho. Marina tá no banho. O que, é que você vai fazer? Você tem Ah, uma coisa perfeito. crítica ali. Você É. tem uma coisa. Entendeu? Aham. É, assim, você falou uma coisa que para mim agora já puxou o gancho para a segunda verdade sobre produtividade, né? É que as tarefas never ends, ou seja, tarefas nunca vão acabar. Ou pelo contrário, elas tendem a se multiplicar durante o seu dia, né? Então, assim, como você falou, você acorda com algumas tarefas que aconteceram ali durante a noite, né? Você dormiu com uma coisa, acordou com outras, e durante o dia ainda vão aparecer N outras atividades que você não sabia nem que iam acontecer, né? Então, assim, se você, na verdade, primeiro, não tivesse os entregáveis, e aí eu acho que agora entra a questão da matriz de esforço e impacto, né? O que é a matriz de esforço e impacto? Você precisa fazer, num plano cartesiano aqui, né? Qual é, aqui no caso, é esforço e aqui é impacto. Ou seja, o que é que, na verdade, ele te dá menos esforço com maior impacto, né? Então, assim, se você colocar aqui no cartesiano, menos esforço, maior impacto. Quais são essas, quais são essas atividades? Quais são as atividades que, com pouco esforço, você consegue um impacto gigantesco? Às vezes, diante dessas criticidades que você falou, tudo é urgente, né? Parece que tudo é urgente. Mas se você colocar aquilo ali num funil, você vai entender que existem coisas que são urgentes, mas existem coisas que são ultra urgentes. São coisas que são ali, que tem que estar dentro de um plano de contingência. Porque se aquilo ali falhar, aquilo ali é um fator crítico de sucesso. Ou seja, você acabou de falar água, por exemplo. Água é um fator crítico de sucesso para uma fazenda. Se você não tem água bombeando para as coisas, na verdade, água é um requisito básico. E aí eu já vou te dizer que
eu percebi isso a duras penas em experiência própria, quando eu tive que ficar sem água dentro de casa. Cara, eu percebi que ficar sem água às vezes é pior do que ficar sem energia elétrica. E Porque olha você que sem energia elétrica você fica sem Wi-Fi, hein? Mas a água é mas é, tensa, velho. A água você é tensa. porque assim, essas duas coisas são coisas que são indissociáveis de qualquer lugar, de qualquer fazenda, de qualquer. Porque se você não tem ali o arcabouço de coisas que te dão ali, te cercam de determinadas coisas que são utilidades, né? Dentro das fábricas, a gente chama isso da área de utilidades. E aí dentro das casas, acho que utilidade seria energia elétrica e água, entendeu? É, a gente E aí, se chama de você for para o utilities ambiente mesmo. fabril, você vai falar de gás, é, gás de pressão. Então, tudo isso são utilidades. Dentro de casa, se você não tiver energia elétrica para poder ter as coisas funcionando dentro de sua casa e água, meu amigo, você vai passar maus bocados. Então, assim, como eu estava falando, ativar as atividades que têm pequeno esforço e grande impacto primeiro, que a gente chama de quick wins ou small victories, ou seja, pequenas vitórias, mas são ganhos rápidos que vão te trazer um resultado gigante. Então, quais são essas atividades dentro dos. Primeiro, você tem que ter claro, né? Clareza do seu objetivo. Qual é o seu objetivo final? Qual é sua Roma, né? Como a gente gosta de chamar. Qual é seu objetivo final? Qual é seu ponto B? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é: meu ponto B é X. Beleza. Estabelecido qual é o seu ponto B, você precisa pensar, ok, dentro dessa estratégia, e aí a gente sabe que estratégia jamais é uma linha reta, né? Nunca se traça uma linha reta Nunca, de nunca. estratégia. Vai ser assim, muito louca para você chegar lá, porque eventualmente quando você colocar em prática alguma coisa, não vai sair como você gostaria. Então você vai ter que readequar a estratégia e fazer ela reacontecer diante das lições aprendidas, que eu acho que é o que você trouxe lá no seu exemplo do escritório, né? Então, assim, eu estou lendo esse livro aqui, Diogo, chamado A Startup Enxuta. Todo dia de noite eu estou dando uma lida nele, já estou bem avançado. E ele fala que o insumo, na verdade, de conhecimento de uma startup são experiências aprendidas. Ou seja, você não tem lá, por exemplo, muitas vezes ganhos financeiros, mas se você tiver ali mapeando todas as experiências aprendidas, você está fazendo ali com que ela cresça. Entendeu? Perfeito, Então, assim, perfeito. é basicamente É. isso. Vou dar um hack aqui pro pessoal. Gente, a gente está falando de coisas que muitas pessoas não têm, porque não estão sendo geridas por uma empresa, por um líder. Estou falando já no ponto de vista pessoal, né? Uhum. Faz uma lista, velho. Para aí 30 minutos do seu dia. Pega uma folha de papel e faz o seguinte. O que é que eu quero fazer no outro dia? Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser eu quero cozinhar, eu quero malhar, eu quero ler um livro, eu quero revisar. Bota 5 coisas para você fazer no outro dia, certo? Passa uma linha vertical, 5 coisas que eu quero fazer no outro dia. Seja acordar cedo, passear com o cachorro, quero fazer, não importa o que seja, 5 coisas. Aí passa uma linha vertical e do outro lado escreve tudo o que pode atrapalhar você de fazer isso, certo? Aí você vai botar, sei lá, eu posso. Começa das coisas mais elementares. Ah, eu posso ter uma reunião surpresa, eu posso ter uma demanda inesperada, pode faltar água, pode faltar luz, eu posso, sei lá, me acidentar, alguém pode se acidentar, e bota lá todas as coisas que, se acontecerem, vão impedir você de realizar essas 5 coisas. Depois que você fez essa lista gigante, aí você começa a excluir o que você não pode controlar. Por exemplo, faltar luz. O que é que eu posso fazer sobre faltar luz? Nada. Corta da lista. Pagar. Hã? Pagar a luz. Não, entendendo que está em dia, né? Entendeu? Tá em dia. E aí você começa a riscar as coisas que você não tem controle. Aí depois, mas não risca, tipo assim, alguém te dá uma demanda. Isso você não vai riscar não, porque isso você não tem controle, mas pode acontecer. E isso você tem que estar monitorando isso, porque é provável que isso aconteça. Isso não é imponderável. Por exemplo, eu receber uma demanda de algum dos meus sócios, não é uma coisa imponderável, é uma coisa comum no meu dia. Então vai estar lá. Depois que você fez essa lista grande de coisas que podem acontecer, dá uma nota de 1 a 5. Não faz de 1 a 10, não, faz de 1 a 5. De importância, onde 1 é mais importante e 5 é menos importante. Por que que você vai fazer isso? Porque na sua cabeça você vai ter uma orientação de criticidade daquelas demandas que podem surgir.
E agora vai para os seus 5 entregáveis, para as suas 5 metas, e dá uma nota também para eles. Porque se você chegar e falar assim, ó, Guto pode me ligar aqui para pedir ajuda com Sofia. Isso para mim tem criticidade 1. Ainda mais se for de saúde. Tem criticidade 0. É tipo, vai passar na frente das coisas. Então, super urgente. Então, é 1, certo? Aí eu olho para os meus entregáveis. Aí tem aqui, sei lá, eu tenho um entregável que para mim é super importante de, sei lá, fazer uma live com o pessoal do escritório. Eu já decidi nesse momento que eu dei criticidade 1 para um socorro à Sofia e 2 para o meu time, que eu vou entrar em contato com o time e vou pedir desculpa pela minha ausência e vou indicar alguém para me substituir. Então eu já tomei essa decisão. Olha, a gente está falando de amanhã, mas eu já tomei essa decisão. Na hora que a coisa chega, a casa tá pegando fogo. Aí você para e pensa, a casa tá pegando fogo. É o quê? É 1? É 2? Cara, se é 2, a casa vai pegar fogo e eu vou lá cuidar de Sofia. Então, fica mais fácil de tomar a decisão, fica mais fácil de você racionalizar o processo. E no começo, tudo parece 1. Tudo parece criticidade 1. Até você se obrigar a escolher entre um e outro. Até você escolher. E aí, quando ficar muito na fita, você pensa o seguinte, poxa, eu tenho outra pessoa que pode fazer essa atividade, por exemplo, essa reunião do time, eu posso delegar isso para alguém e manter essa atividade? Pô, eu tenho. Então talvez a reunião com o time seja 3 e não 2. E aí você começa a organizar, estruturar as suas demandas de forma que você vai tomar a decisão antes. E o melhor, você já vai saber qual é o paliativo. Entendeu? Por exemplo, irmão, eu não posso sair daqui agora, porque eu tô aqui num negócio bizarro, mas eu já mandei Léo e aí. Eu já mandei minha mãe e aí, que é médica. Eu já enderecei um socorro para você. Já respondi a essa demanda. Então, assim, as pessoas precisam se planejar um pouco mais. Eu entendo que eu tenho uma veia... Superpoder, né? Você tem um superpoder. Você tem um diferencial de você já ser uma pessoa planejada. Essa é a verdade. Mas é só as pessoas trazerem um pouco disso para sua vida, entendeu? Não precisa planejar tudo para fazer. Perfeito. Mas tem um pouco, gente. E assim, o que eu costumo dizer é que, na verdade, papos como esse que a gente está batendo hoje aqui fazem com que as pessoas deem o primeiro passo. Né? Eu acho que assim, tudo que a gente tem falado aqui nas últimas semanas é fazer com que as pessoas comecem a entender que existe uma demanda que às vezes ela não conhece e que ela precisa começar aos poucos. Né? Ninguém é excelente do dia para a noite. Você só é excelente com consistência. Por isso que quando a gente falou em gravar vídeo, a gente falou que feito é melhor do que perfeito. Quanto mais você faz, mais excelente você fica. E não queira chegar à excelência tão rápido, porque você não vai conseguir. Né? E aí a gente entra, Diogo, diante do que você falou e diante da segunda verdade da produtividade, que é que as tarefas nunca vão acabar, que você precisa aprender a dizer não. Né? Então, assim, as tarefas naturalmente vão chegar para você ao longo do dia. Isso é normal que aconteça. Você vai ter suas 5 atividades para entregar, mas ao longo do dia vão chegar novas atividades. E você precisa, dentro desse nível de criticidade que você colocou, né, que muitas vezes você chama de matriz Gucci, né, que é impacto, como é? Gucci de tendência, urgência e esqueci o G agora. Você lembra? Não lembro. Gravidade, urgência e tendência. Lembrei. Gravidade, urgência e tendência. Então você vai colocar qual é a gravidade de determinada coisa, X. Qual é a urgência dessa coisa, Y. E qual é a tendência dela? A tendência é exacerbar e piorar ou a tendência é que se isso aqui acontecer, é que não aconteça muito impacto? Você vai multiplicar as 3 coisas e o resultado final vai te dar a prioridade que você vai ter. E aí, eventualmente, as coisas novas que vão chegar para você, você vai precisar priorizar. E dentro dessa prioridade, você precisa dizer não. E aí, a minha pergunta para você é, você já precisou dizer não? Nossa, velho, se eu não disser não, acabou, eu faço o trabalho dos outros, velho. Lá no escritório, além de cuidar do time, eu cuido do asset allocation, né? Então, eu tô olhando o cenário, tô lendo os relatórios das assets, dos gestores, das corretoras, dos bancos,
O que eles estão vendo do cenário, o que eles estão entendendo, como é que eles estão se posicionando, como é que eles estão indicando que as pessoas mudem o seu perfil de investimento. E lá no escritório a gente tem uma voz, a gente tem a nossa visão, e eu sou responsável por fazer essa análise e trazer para o nosso comitê para a gente ajustar. E também sou responsável de produtos, ou seja, eu ainda vou dizer, olha, se o cenário é esse, a gente tem que ir para essa estratégia de alocação e esses são os melhores produtos. Perfeito. E aí, o assessor de investimento, ele vai até o cliente e faz uma imersão no cliente. Eu costumo dizer que ele vai mergulhar na vida do cliente e tentar olhar para o mundo com o olhar daquele cliente. E dali, ele vai montar uma carteira de investimento pautado no nosso cenário e através das verdades do cliente. Aí, o que é que o assessor faz? Me liga e fala, pô, Diogo, eu estava aqui com um cliente tal de 5 milhões e, pô, legal, agressivo e tem essa lógica de liquidez. E aí, faço o quê? Faço a carteira. Não, mas e como é que tá? Então, a nossa reunião de alinhamento de produto é gravada, velho. Vai lá e assiste de novo. Não, mas você pode me ajudar? Eu falo, posso te ajudar. Faça a carteira, traga para mim gravado qual é o briefing do cliente, o que é que você identificou, quais foram as experiências positivas, negativas, restrições do cliente, mostre a carteira e me venda a carteira. Me venda essa alocação, porque se eu achar que tem alguma coisa ruim, eu vou falar, se eu achar que tem alguma coisa boa, mas na hora de você apresentar, você tem que defender o seu estudo, e eu vou fazer você passar um sufoco. Você falou uma coisa. Sabe como é que era antes? Sabe como é que era antes? Antes eu indicava, eu falava assim, pô, ó, faz assim, faz assado. E no final do dia, o que é que eu estava fazendo? Tomando a decisão por outra pessoa. Eu estava fazendo o trabalho dele. Eu estava fazendo o trabalho dele. E principalmente, quando eu faço isso, eu empobreço o trabalho. Porque quem fez a reunião foi ele. Então, as entrelinhas, quem pegou foi o assessor. E eu preciso que ele traga isso para a carteira. Na hora que ele confecciona a carteira, e eu vou perguntar, mas por que A e não B, e por que B e não C, por que assim, por que não assado? Ele vai defender pautado no que ele viveu. Então, sim, dizer não é muito melhor do que eu fazer, mesmo eu tendo uma carga de experiência muito maior que ele de produto e de cenário, porque fui eu que decidi o cenário. Só que quem fez o cliente foi ele, e ele precisava entender isso. E aí eu falava, gente, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que eu estou fazendo o trabalho de vocês e eu estou contribuindo negativamente com o resultado final e estou contribuindo negativamente para a formação de vocês, porque vocês estão cada vez mais afastados dos produtos. E aí entra aquela nova expressão que eu aprendi essa semana, que é mamãe esfria minha sopa. Porra, negócio de ser mamãe esfria sopa, velho, pelo amor de Deus. Esfria a sopa, na verdade. A pessoa, ela tem preguiça de ir lá buscar a solução. Como você falou, tá gravado. É só você ir lá olhar a reunião de briefing, de alinhamento, e você olhar o que é que foi alinhado para você tomar a decisão. Mas não, a pessoa, às vezes, ela prefere recorrer ao outro, ela prefere perguntar ao outro, pedir para a mamãe esfriar a sopa, do que ir por conta própria. E aí eu abro isso para ampla coisas. Por exemplo, bom dia, Felipe! Grande, cego, maravilhoso. Então, assim, às vezes, a gente pega e faz o seguinte, toma a decisão pelo outro, esfria a sopa do outro e nega a oportunidade do outro aprender, e nega a oportunidade do outro tomar a iniciativa de fazer acontecer, de ser proativo e ir, por exemplo, no Google, buscar uma solução, aprender, por exemplo, a gravar um vídeo, a editar um vídeo. Muitas vezes a pessoa para lá na primeira barreira. Ela para na barreira de pedir para outra pessoa, me ensine. Só que a disponibilidade da outra pessoa não é infinita. A pessoa também está no meio do jogo ali. A pessoa tem todo o escopo de coisas que precisa entregar ao longo do dia e que muitas vezes ela vai precisar te negar. Até mesmo para o bem, né? Negar pro bem não dela. necessariamente é para o seu mal. Negar, às vezes, é para o seu bem. Né? Então é isso que as pessoas precisam tirar esse viés de negatividade do não. O não, às vezes, é para o bem da pessoa e não para o mal da pessoa. Eu vou dizer assim, eu virei um expert em negar as coisas dessa visão, dessa forma. Tem que dizer não, gente. Não adianta dizer sim o tempo inteiro. Quando você tem... E aí eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. Aí eu tenho um cliente
de bolsa, altíssimo risco, 10 milhões de reais, está com a gente há mais de 10 anos. Esse cliente, ele tem uma prioridade gigantesca, gigantesca. Ele liga, alguém vai falar com ele. Ele tem um grupo com todos os sócios onde ele está lá. Ele tem um grupo, todos os sócios que ele está lá. Então, quando ele liga, a gente precisa atender. A gente precisa atender. Eu já pedi licença a um cliente de 30 milhões. Falei assim, olha, queridão, tem um cliente me ligando aqui. É uma demanda urgente, porque para ele me ligar esse horário é urgente. E é uma coisa de bolsa. Você se importa de esperar 2 minutos aqui só para eu passar essa demanda para alguém? Eu falava, tava no meio da reunião. Aí ele olhou, ele falou assim, pô, cara de bolsa, né? Pô, pra você pedir licença pra mim, esse cara deve ser gigante. Eu falei, não, não é nem questão de tamanho, não. Porque a importância das pessoas não são medidas através do quanto elas têm, mas do prejuízo que elas podem causar na demora da informação. Aí Quão ele, alavancado ela tá, né? E aí quanto ele, a demora aí, pode impactar no resultado. Aí ele tomou um susto. Eu falei, você, por exemplo, a gente se fala e está se falando aqui porque eu te obrigo a você me receber e a me atender. Eu fico enchendo o seu saco até você me receber, porque como a sua carteira é muito longo prazo e é muito conservadora, você As fica sem margens querer são falar comigo pequenas. porque você falar comigo agora ou daqui a 2 meses, o prejuízo é muito pequeno. Aí ele deu risada e falou, não, atenda o rapaz aí, atenda o rapaz. Aí eu liguei, falei assim. Aí ele só queria passar uma ordem. Aí eu fui lá, botei a ordem no sistema, mandei, voltei para ele, pedi desculpa de novo, expliquei a situação, né? E assim, a gente tem que. Por que que eu consegui fazer isso? Porque eu não deixei para tomar a decisão na hora. Se eu deixasse na hora, eu poderia ser levado do tipo, esse aqui é maior, eu vou cuidar dele agora, depois eu respondo para o outro. Mas eu já tinha refletido sobre isso, né? Então, gente, é muito importante você ter mapeado na cabeça de vocês a importância. A importância. E o Eu que o quero Guto estava trazer. falando do Mamãe Eu, Esfria Sopa. eu quero. É, Você quer falar vai sobre isso? atrás, velho. Vou falar, vou falar. Fala, É, então. gente, a gente não pode ter preguiça de pensar. O nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. Então, quantas vezes você não já se viu ali? Você começa a ver um assunto e aí seu cérebro começa a antecipar o que, é que o cara vai dizer, aí você acerta umas 2 vezes. Sabe o que é que acontece? Seu cérebro desliga, sua atenção desliga. Quando você vê, você está olhando uma formiga que está no chão, está olhando para o teto, está olhando para o celular. Por quê? Porque o seu cérebro está tentando economizar energia. Vem uma demanda. Eu posso pensar ou perguntar. Qual é o primeiro impacto, o ímpeto que vem? Perguntar. Como é? Como é? Eu tinha um estagiário mesmo lá, velho, que várias vezes ele me perguntou e tomou cada cacetada, irmão, dos sócios virarem para mim e falar assim, Diogão, velho, pega leve com o menino. Eu falei, não, não pego leve não, porque eu tô forjando aqui um sócio. Ele está Tá aqui para se certo, tornar sócio. E esse tá certo, comportamento é o comportamento de mamãe esfria sopa, entendeu? E eu tá não sou certo. mãe de ninguém, não, que tem filho grande elefante, velho. E Eu é acho que a gente. porrada. É porrada, é porrada. Se não der, meu amigo, você não forja, você não lapida. A gente. Pessoal, vocês precisam entender o seguinte: a gente só cresce sobre pressão. A gente só cresce sobre tentação. Se a gente não tiver ali recebendo os impactos, ó, e tentando lapidar o envolvimento que a gente tem com cada. Isso é autoconhecimento. Cada vez que a gente se envolve com uma pressão, uma tentação e uma provocação, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente está ali no dia a dia sendo pressionado, mais a gente cresce, mais a gente aprende a diligenciar essas situações e ir no flow. O que é o flow? É você deixar a coisa passar e ela não te tocar, ela não te ferir. Né? Então, assim, o que você falou é um negócio interessante. Eu acho que a gente já pode ir para a terceira verdade. A terceira verdade é o seguinte: se você não tem uma agenda, você é a agenda de outra pessoa. Eu quero que isso aí tem tudo a ver com organização e tem tudo a ver com escritório. Se você não tem uma agenda, meu amigo, você vai ser a agenda de outro. Ou seja, vai alguém te ligar, vai alguém perguntar alguma coisa para você e você vai dedicar aquele tempo para outra pessoa, em vez de você estar se dedicando a uma coisa que já estava apontada na sua agenda.
Isso é O Felipe verdade falou que demais, velho. também tem que dosar, ó. Tem que dosar a porrada. Não, claro, claro. A primeira coisa, só pra gente voltar nesse assunto, né? Eu acho que assim, eu fui estagiário, tomei um bocado de cacetada, mas graças a Deus eu tive bons líderes, bons líderes. E a gente sempre trazia primeiro a pancada, o impacto, para ficar esperto. Depois a reflexão. Sempre, 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 sempre. Por exemplo, teve um menino foi lá e eu passei uma demanda para ele. Aí ele me devolveu uma pergunta. Aí eu olhei para ele e respondi. Aí no outro dia a mesma coisa, a mesma coisa. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, cara, qual é a resposta? Aí o que é que você acha que é? Aí ele foi lá e me deu a resposta que eu daria para ele. Aí eu falei, essa é a resposta. Você está me perguntando porque você está inseguro ou porque você quer mostrar para mim que você está interessado? Porque se você está aqui, queridão, é porque está interessado. Você não precisa ficar Perfeito. provando isso para mim. E várias vezes, todas as vezes que tomou um scald, tomou uma pancada, tomou uma pedrada, no meio da. Porque assim, eu elogio, critico a vista, elogio a vista. Para mim, eu acho que não existe esse negócio de dois pesos, duas medidas, não. Eu sou forjado na gestão à vista. A gente é bom na frente de todo mundo, passa vergonha na frente de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas vão se conectar com aquela vergonha que eu tô passando e vão crescer junto, entendeu? E eu falo o que eu faço com os outros, eu passo por isso também. Lá é assim. E aí, só pra gente entrar nesse assunto que você trouxe, Guto, e finalizar o outro, é Aham. alinhamento. Na hora de contratar, na hora de designar função, tudo é explicado. Olha, aqui é para ser assim, a gente age assado, não é pessoal, não tem mimimi. Essa Simplicidade para sociedade de viver. mim, essa sociedade de mimimi é lá fora, aqui dentro é assim. Eu tô te forjando aqui para ser meu sócio. Você não tá aqui para ser funcionário. Eu não vou te tratar assim ou assado porque você é menor ou é maior do que ninguém. Aqui vai ser assim, eu estive aí e vamos alinhar. Beleza? Beleza. Na primeira pancada, chegou no final do dia, e aí, queridão, como é que você tá? Você tá bem? Ficou magoado? Ficou ofendido? Não fique. Não fique. Se ficou, venha me fale, a gente vai alinhar, e inclusive entre os pares também. Resultado, esse estagiário está se preparando para assumir a minha função de head da mesa de renda variável do escritório. Por Top. quê? Porque ele está pronto. Ele sabe lidar com a pressão. Quando o cliente liga e fala, velho, bota minha ordem, que não sei o que lá, que o sistema. Aí começa a gritar. Ele é resiliente. Ele Calma, faz as velho, calma, coisas. fique tranquilo, tudo vai acontecer bem. Sua ordem vai entrar aqui, ó. Me dá o seu código, qual é a quantidade, é compra, é venda, como é que faz. Abre aí o aplicativo, já tá aí, ó, já enviei. Porque senão, velho, se o cara ele não tá acostumado, eu já tive, pô, já tive cliente que ligou pra mim, que eu perdi dinheiro, que não sei o que lá. E eu trouxe aquilo para mim, fiquei uma semana mal. No outro dia o cliente estava bem, falando comigo, brincando. Porque a pressão é do mercado, é da operação, é da negociação. Vai vir quente, velho. Você tem que ter o quê? Calma, paciência e um planejamento. Eu acho que assim, a pressão é da vida, né? A pressão não é só do mercado. O mercado, sim, é um negócio, como você fala, eu gosto muito dessa palavra, é árido, né? Duro, mas eu acho que na vida, né? Por exemplo, o Felipe aqui, que está com a gente na live, fazendo várias considerações importantes, ele tem restaurante, né? Então, assim, imagine quantas pressões você precisa viver dentro de um restaurante, por exemplo. Quantas pressões ali de entrega, de rapidez, de atendimento, de cobrança. Ah, meu negócio não chegou ainda, meu aquilo não chegou ainda. E a pessoa está ali diante daquele negócio com um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, pressão é da vida. Você precisa ter Perfeito. resiliência, você precisa ter calma. E mais do que isso, você precisa ser forjado no preparo. E eu acho que às vezes o Isso. que você fala, essa linha de raciocínio que você adota é bem dura. Mas ela serve, é como se fosse uma cultura ambeviana. Eu vivi isso também. Mas isso forja grandes líderes, grandes funcionários, grandes pessoas. Isso é inegável. É É, inegável. Agora, vamos é porque falar um assim, pouquinho gente, só sobre de essa questão finalizar, da irmão, antes da agenda que a gente gente estava falar da falando. terceira verdade, antes da gente falar da terceira verdade, porque assim, gente, na hora que você vai preencher uma ordem de 10 milhões, de 100 milhões, 50 em cada ponta, se você não tá calmo, é igual o policial do BOPE, né? Tá no meio do tiroteio, o pau tá quebrando, velho. Mas você fatiou, passou. Tem que estar calmo, tem que estar resiliente. Então, assim, a gente tem uma pressão a mais, porque eu preciso que essa pessoa
não entre nessa sua pressão, não embarque nessa pilha, entendeu? Toda vez que alguém vem com a pilha, vem com não sei o que lá, muitas vezes eu já vi isso, de eu chegar estressado e ele olhar pra mim e falar assim, cara, velho, a gente vai resolver, velho, bota aqui, vamos desdobrar e vamos resolver. E é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Agora você falou da agenda, velho. Esse negócio da agenda é fantástico. Eu concordo plenamente, plenamente. Antigamente a gente era uma boutique. O cliente ligava, a gente, não, venha tomar um café comigo. Hoje em dia o cliente liga e eu falo assim, olha, eu tenho um horário, quarta-feira, que vem, 15 horas. Cara, caralho, vocês estão importantes. Eu falei, não é importante não, velho. É porque as pessoas estão se planejando, estão precisando vir, e eu fui encaixando na agenda. E o que não está na minha agenda não existe. Não existe. Eu cansei, irmão, cansei da minha mãe mandar uma mensagem e falar assim, ó, Deus parabéns à sua avó. Eita, já é hoje? Já é hoje? Meu Deus, não é que eu não soubesse a data, é porque um dia atrás do outro, um caminhão de coisa, um caminhão de entregáveis, porque a gente fala para vocês fazerem 5, mas eu tenho 20 entregáveis por dia, no mínimo. No mínimo. 200 e-mails para ler. Tá louco, velho. Eu já compartilhei a minha tela aqui, alguns momentos que a gente se encontrou em reuniões, eu falei assim, cara, não é possível, velho, não tem condição. Mas é verdade, velho. É uma acumulação de e-mails sem fim, né? Toda hora chega um novo. E isso é no dia. No dia. Agora, então, a gente está já partindo para os momentos finais da nossa live. Vamos trazer a quarta verdade. A quarta verdade é a seguinte. Não tente resolver aquilo que não pode ser resolvido naquele momento. E aí é aquele negócio que você falou. Você ter claro, acho que as coisas que você falou antes, ela prepara a nossa fala de agora, né? Você ter lá elencado qual é o nível de importância de cada entrega. Só que quando, por exemplo, você está na praia, eu vou dar exemplos pessoais meus. Você está na praia, lá com sua família, e você lembra de alguma coisa que é importante. Mas ali naquela hora, meu amigo, não adianta você colocar aquela importância. Porque você não vai resolver naquela hora. Né? Então você vai se preocupar, que é se ocupar previamente de um problema. Você vai botar aquilo dentro da sua cabeça, ele vai entrar ali no seu cérebro como uma coisa que é importante durante o dia e aquilo ali vai ficar remoendo na sua cabeça e você não vai curtir aquele momento. Por isso que eu indico, e aí é o que eu utilizo na prática aqui dentro da minha família, sempre uma ferramenta de organização de tarefas, onde a gente tem uma lista chamada de só falta. A lista do só falta é uma lista que só faz crescer, porque a gente lembra das coisas que só faltam e a gente coloca nessa lista. E aí a gente prioriza ela ao longo do tempo para que a gente vá entregando ela aos poucos. Porque, eventualmente, e na maioria das vezes, você não, por mais que você tenha uma série de coisas que você precisa entregar, se você não tiver elencado os momentos de entrega, as datas, os targets, os deadlines, você não vai entregar absolutamente nada, né? Mas você precisa ter as datas pré-definidas para chegar lá na frente e dizer, hoje é o dia de fazer tal coisa. Só que quando você lembra dessa coisa, meu amigo, não adianta você trazer à tona, ficar se preocupando, porque você não vai resolver aquilo ali agora. Você vai resolver aquilo ali no futuro. Então eu indico que você utilize lá um Trello, você utilize um to-do list lá da Microsoft, que antigamente era o Wunderlist, e coloque uma listinha lá da sua família compartilhada chamada de só falta. Ou seja, o que é a lista do só falta? É a lista de que quando você lembra de alguma coisa que vem na sua cabeça, não se preocupe com aquilo ali no momento que não pode ser resolvido, a não ser que você possa resolver aquilo ali agora. Então, coloque na listinha de só falta e resolva aquilo ali numa data aprazada. Ou seja, coloque um prazo e faça acontecer. Você já viveu alguma coisa desse tipo, Diogo? Demais, o tempo inteiro, assim. O meu to-do list, ele não para de crescer, né? Inclusive, só para você ter uma ideia, só em livros para ler no meu to-do list já tem 15, que alguém me deu ou recomendou. Não, ruins são os que me deram, né? Ruins são os que me deram, não. Minha tia virou para mim e falou assim, pô, comprei um livro para você, você já leu o último? Eu falei, tia, tem 5 livros seus empilhados lá na minha ordem, mas eu vou acabar, eu vou ler todos, eu sempre leio todos. Aí ela foi lá e pegou o presente de volta e falou, então não vou te dar não. Eu falei, peraí, você comprou pra mim, então dê que é meu. Então assim, e uma coisa interessante desse gerenciamento, Guto, é que é o seguinte, muitas vezes a pessoa, por ser desorganizada, ela acaba
impedindo aquele momento com a família, atrapalhando, não curtindo. E aí eu tenho uma crítica, né? Antigamente tinha uma ideia de workaholic, né? Aquela pessoa que trabalhava sem parar o tempo inteiro porra, aquilo era desejado. Pra mim, amigão, produtividade é você entregar tudo o que você precisa nas suas 8 horas de jornada. Se você precisa de 10, 12, 15 horas, sinto lhe informar, mas você tem até muita garra, muita força de vontade, mas pouca produtividade. E aqui é um soco no estômago de quem é viciado em trabalhar. Ah, mas eu estou antecipando as coisas, eu estou vivendo. Cara, existe uma coisa que é uma empresa tem um caráter perpétuo. Ela não acaba. Se você trabalhar 15, 20 horas desse jeito que você está falando, você não vai ter saúde. Então, muito provavelmente, quando você alonga o prazo, você está entregando menos a longo prazo para a empresa do que você está entregando agora. Porque você não dorme, você não se alimenta, você não está conseguindo. Se organize, gerencie seus entregáveis e entregue dentro da sua jornada. Sua hora de trabalho é aquela. Faça aquilo. Não precise de mais não extrapole mais não. E uma outra coisa que eu gosto muito, irmão, que é o seguinte. Tem uma frase que eu acho que é de Santo Antônio, que atribuem a ele, né? Que é o seguinte, que é: Pai, dai-me forças para mudar aquilo que eu posso mudar, resiliência para aceitar o que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir uma da outra. Que é exatamente o que você falou. Muitas vezes a pessoa está ali, ó, aplicando força, aplicando energia, se desgastando para mudar uma coisa que não pode, velho. Uma coisa que não cabe a ela, entendeu? Uma coisa que não depende dela. E aí fica ali na pressão, estressado, decepcionado. Pô, mas eu não consigo. Cara, se você não tem controle sobre aquilo, aceite. Aceite. Como eu falei, ó, risca da lista. Risca da lista, velho. Não adianta. Perfeito. Eu acho que a gente pode acabar nossa live com essa sacada, né? Eu acho que o que não está sob o seu controle é uma coisa que você não precisa se preocupar. Olha, Carolzinha botou aí, São Francisco. São Francisco. Eu acho Que é São Francisco mesmo. Pois eu falei então, Santo Antônio, assim, né? O que você falou, só para a gente fazer nossas considerações finais, é importantíssimo para todas as pessoas que um dia puderem ter acesso a essa live que a gente fez. Se você, na verdade, não entende o ponto final que você tem, você está vendido, né? Você simplesmente está vendido na coisa. Você não, se perdeu, né? Você está perdido. E você precisa ter essas 4 coisas que a gente falou. A noção de que se ocupar não é produzir. Você está ali ocupado, não quer dizer que você está sendo produtivo. Você tem a certeza de que todas as tarefas elas tendem a se multiplicar mais e mais ao longo do dia, ou seja, várias coisas que não estavam elencadas ontem vão acontecer durante o seu dia, você precisa saber disso e você precisa saber dizer não a algumas coisas que acontecem para que você se mantenha focado em quais são as suas entregas e vão te levar aos seus resultados, porque essas sim são atividades de produtividade. Você precisa ter a certeza de que você precisa ter uma agenda para não ser a agenda de outra pessoa. E, por último, você precisa ter a ocupação mental em cima de algum problema no momento que você pode resolver. Se você não pode resolver naquele problema, guerreiro, não se preocupe com aquilo. Coloque aquilo ali numa lista de prioridades que eu aqui com minha família chamo de só falta. Mas se você quiser chamar de qualquer outra coisa aí, tipo a fazer, to do, ou qualquer coisa que seja, faça. Mas não se ocupe, não ocupe o seu poder mental diante de uma coisa que você não vai conseguir resolver naquele momento. Beleza, Diogão? Show de bola. Para mim, tá mais do que entregue. É isso aí. Perfeito, meu irmão. Irmão, vamos terminar essa live. Vamos tirar uma selfiezinha. Quem tiver aqui, quiser repostar a gente, vamos tirar uma selfie. Pronto, vamos lá. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, já foi. Diogão, gratidão mais uma vez, irmão, por estar compartilhando a sua sabedoria, por estar compartilhando o seu tempo, né, junto com essa audiência que a gente tem aqui, que eu vou te dizer, irmão, também já é sua. Então, acho que muita gente também está aqui para ouvir você, muito mais também para ouvir Guga, para ouvir você, e para a gente poder criar e compartilhar esse conhecimento e trazer as pessoas, muitas vezes, à tona, né, para novas realidades. Gratidão, meu irmão, mais uma vez. Gratidão a quem esteve com a gente aqui
e você tem 20 segundos para se despedir. Valeu, pessoal. Um beijo no coração. Até quinta-feira que vem tem mais, hein? Toda quinta, 7h30. Beleza, fiquem atentos, porque nos stories a gente vai estar compartilhando o tema da próxima live. E é isso aí. Brigadão, Diogo. Obrigado a todos. Obrigado a quem esteve com a gente. Quem